estatística é delas, né? Que coisa. Certo, manda para você a estatística. A abertura. Boa noite a todos. Jesus nos abençoe, nos dê a sua paz. Hoje nós começamos em nossa casa, como tem sido praxe já, acho que uns 3 ou 4 anos, né? Que a gente vem dentro das nossas possibilidades, porque ninguém aqui é especialista, né? A gente procura fazer uma divulgação sobre a questão do suicídio dentro do Setembro Amarelo. Valdete até trouxe a fitinha amarela para a gente. E uma camisa do ano. A camisa, eu nem lembrei da minha. Da feira do livro. O que o CVV mais comenta, hoje eu estava vendo no Instagram do CVV, é justamente a forma correta de divulgar a questão do suicídio. Não é fácil você ter um planeta com quase 8 bilhões de pessoas e a cada 20 segundos, ponteriam ali do relógio, uma pessoa se mata no mundo. Então isso é um dado que a gente às vezes não para pensar. 20 segundos, uma pessoa que é isso, façam as contas. Então nós teremos hoje Valdete, que é a nossa presidente lá da Seara Espírita, Chico Xavier. Semana que vem nós teremos Fábio Moraes, que é do presidente da Seara Espírita, Paulo de Tasso. Nossa Edna Vieira vai trazer o estudo de Joana, também dentro da temática do suicídio. E eu vou fazer no final do mês, deixando bem claro que eu não consegui um palestrante. Também a temática. Aí vocês vão dizer, e um dos dias aqui é justamente da Semana Espírita, que será dedicado no dia 23, dia 22, aí o tema será diferente, porque é o tema da Semana Espírita, que vai ser religião e religiosidade com Ednar Santos da Federação. Aí neste dia, nós não teremos a palestra voltada ao Setembro Amarelo. Então divulguem para espíritas, não espíritas, gato, cachorro e papagaio, para virem assistir a palestra sobre a temática do suicídio. Vamos pedir a nossa irmã Miriam para fazer. Trocar, não foi mesmo? Pronto, vai fazer a leitura do exórdio, porque no começo ia ser Luiz, né? Mas os dois resolveram ali trocar e nosso amigo Luiz Henrique vai fazer a prece inicial. Boa noite a todos. O tema hoje é imprevisto durante visitas. No curso de visita determinada, calar quaisquer apontamentos ou perguntas quando os anfitriões estiverem recebendo correspondências. Ante uma discussão absolutamente inesperada entre familiares, guardar discrição e respeito. Nunca prorromper em gritos ou exclamações se um inseto ou algum pequeno animal surge à vista. Conservar calma sem interferência, toda vez que uma criança da moradia visitada entre a receber essa ou aquela repreensão dos adultos. Abster-se de comentar negativamente os pequenos desastres caseiros, como sejam a queda de alguém ou a louça quebrada. Se aparecerem outras visitas, mesmo em se tratando de pessoas com as quais não nos achemos perfeitamente afinados, não nos despedirmos abruptamente, e sim permanecer mais algum tempo no recinto doméstico em que estejamos, testemunhando cordialidade e acatamento. Vendo pessoas que nos sejam desconhecidas ou que ainda não nos foram apresentadas no lar que nos acolhe, jamais formular indagações quais estas: quem é este? Quem é ela? É pessoa de sua família? Que faz aqui? Ou será que já conhece essa criatura? Se os donos da casa estão prontos para sair no justo momento de nossa chegada, devemos renunciar ao prazer de visitá-los, deixando-os em liberdade.
Quem visita deve sempre levar consigo otimismo e compreensão para serem usados em qualquer circunstância. Que Jesus nos abençoe. Mestre Jesus, nós estamos aqui diante de Ti e diante também de Teus amigos espíritos benfeitores que Tu nos enviastes. Estamos aqui pedindo a Ti a Tua bênção, a Tua proteção, a Tua harmonia, a Tua paz. Permite, Mestre Jesus, que possamos nós, aqui encarnados, progredir espiritualmente para alcançarmos o Teu caminho, assim como Tu dissestes, que eres o caminho, a verdade e a vida. Pedimos também, Mestre amigo, Mestre divino, a Tua paz para todos os desencarnados, que de uma forma natural se encontram perto de Ti, e aqueles que de maneira nefasta ou ruidosa, sem o amparo espiritual, deixaram o planeta Terra para buscar a sua melhoria espiritual em outros ambientes. Pedimos a Ti, Mestre Divino, a Tua paz, a Tua harmonia e a inspiração para a nossa palestrante da noite, Valdete, para que ela possa, inspirada, nos levar a mensagem de paz, de harmonia e de amor. Assim, Mestre Divino, nós estamos prontos para o trabalho da Tua messe e agradecemos a Ti pelo acolhimento que Tu fazes para todos aqueles que estão aqui presentes. Acolhe também, ampara-os, aqueles que não puderam vir à nossa reunião, por motivos alheios, tiveram seus afazeres. Assim, Mestre Divino, nós estamos aqui diante de Ti, pedindo a Tua paz e pedindo o Teu aconselhamento espiritual para que possamos levar para os nossos lares a esperança e a paz que Tu sempre nos deste. É o que Te pedimos, em nome do Pai. Em nome de Jesus e nossa querida Joana de Anjos, iniciamos a reunião da noite, passamos a nossa irmã Valdete para que faça a exposição dela para a nossa temática Diga Não ao Suicídio. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos dê a sua paz. Nós sabemos que o assunto, a prevenção do suicídio, é um assunto complexo. Complexo, difícil. Muitas vezes a gente diz pesado até, né? Porque, como tem na minha camiseta, a vida é dom de Deus em todos, né? E esse livro que eu pesquisei durante, já faz uns 15 dias que eu venho estudando, lendo e estudando, de André Trigueiro, não sei se vocês conhecem, Viver a Melhor Opção. Maravilhoso esse livro. Aí eu dei o nome da minha palestra de Viver a Melhor Opção, porque fora as obras espíritas, eu pesquisei, li esse livro todo e
pesquei, vamos dizer, os dados. Eu nunca tinha me aprofundado assim na realidade da questão do suicídio, como o Cláudio falou, não é? A cada poucos minutos tem alguém tentando se suicidar. Às vezes consegue, às vezes não consegue, né? E aqui ele fala, viver a melhor opção, a prevenção do suicídio no Brasil e no mundo. Então mostra estatísticas, mostra bastante coisa que eu consegui fazer um resumo. Vamos ver o que a gente, para a gente refletir, porque não só são números essas estatísticas, são vidas, né? São pessoas, são famílias que ficam, que sofrem muito, né? E se a gente fosse aprofundar aqui, eu não vou continuar, porque eu tenho caso da família, nossa irmã também tem, né? E alguém aqui já conheceu alguém que aconteceu, tal, né? Então, é uma situação delicada, né? É um tema complexo, abrangente também, que pode alcançar diferentes campos do conhecimento, como a filosofia, a psicologia, a psiquiatria, a sociologia, a antropologia, a biologia, a história, entre outras. Veja que é uma coisa, é um conjunto, né? Uma complexidade, porque o ser humano, nós somos muito, somos delicados, né? Nós temos uma inteligência, uma consciência e cada pessoa pensa de modo diferente, tem a sua infância diferente, a sua história de vida, né? Cada um tem uma história e precisa ser respeitada, precisa ser olhada com carinho, com cuidado, principalmente nós educadores, né? Os pais estão sempre em atividade para ver como é que seus filhos estão, como é que eles estão se comportando, né? E para poder a gente conseguir evitar determinados transtornos, porque na maioria dos casos, quando acontece uma tentativa de suicídio, é por conta da saúde mental, né? E a saúde mental, sendo diagnosticada mais precocemente, com certeza vai fazer com que essa pessoa consiga sair dessa, principalmente a depressão, né? Que é uma das doenças mais, vamos dizer, considerada a doença do século, né? A depressão, a ansiedade, os transtornos, né? E, como nós sabemos, os profissionais que estão a par dessa situação, que estão mais próximos, são os psicólogos e os psiquiatras, né? Porque tem casos que precisam intervir com a medicação, outros casos que só com a psicologia resolve, não é? E nós vamos abordar mais na frente como é o tratamento na casa espírita, como é que o espiritismo pode ajudar nessas situações, né? Então, uma coisa também interessante que eu descobri lendo nesse livro, mas que eu já sentia e que não tinha, vamos dizer assim, me atinado para isso, foi sobre que o suicídio é um tabu, é um assunto que não se conversa, é um assunto que não se debate. Nas famílias, até que tiveram vítimas, parece que a gente como é que se diz? É como se fosse uma obrigação não falar mais naquilo. É um tabu, verdadeiramente. É uma coisa que está escondida, né? Invisível. Como se a gente tratasse como se não houvesse. Está ausente aquele assunto. Ninguém trata dele. A gente prefere não falar, né? E quanto mais nos aprofundarmos na situação. Mas é importante a gente procurar o conhecimento dessa área. Então, tragicamente, a sociedade ignora a gravidade da situação e a urgência de algumas medidas que poderiam atenuar esse problema, ele é considerado de saúde pública no Brasil e no mundo. Porém, alguns países colocaram a prevenção do suicídio no topo de suas agendas, mas muitos permanecem ainda hoje não comprometidos, né? Porque é muito fácil falar, dizer, debate, aí decide, vou fazer isso. É como a gente mesmo. Vou começar segunda-feira a fazer uma dieta, porque eu estou precisando, minhas taxas estão alteradas e tal, mas aí quando chega no dia, vai adiando, vai deixando para depois. Imagine isso, né, num país tamanho do nosso e tantos outros e no mundo inteiro. Porque são colocadas as agendas das estratégias que vão fazer para diminuir o número de suicídio, né?
que é que pode ser feito, tudo muito bonito, muito bom, mas na hora da prática, né, é difícil de acontecer. Então, a gente vai ver os dados estatísticos e conhecimentos científicos apresentados que emergem da academia e dos trabalhos de campo na área da suicidologia. Gente, esse termo é novo, para mim eu nunca tinha ouvido falar. Vocês já ouviram? Suicidologia é a área da ciência que se envolve mais diretamente com a investigação dos assuntos ligados ao suicídio. O psiquiatra brasileiro José Manuel Bertolotti é um dos mais respeitados suicidologistas do mundo. Ele fez um estudo de caso, né, de muitos anos com outra cientista espanhola, e para poder chegar à situação, a buscar a causa, né, o que originava as pessoas não quererem viver. Como isso acontecia? Por que acontecia? Não é só uma coisa de essas estatísticas, não é só um número, como eu falei, nem uma coisa aleatória, de achar que foi assim, que foi assado. Não, foi estudado. Então, essa ciência nova, né, já é um bom começo de existir um foco, né, no estudo dessa problemática. Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, atualmente apenas 38 países são conhecidos por terem uma estratégia nacional de prevenção. Vejam, no mundo inteiro, só 38 países têm essa estratégia, né? E por escrito, não está nem bem, vamos dizer assim, na prática, como é aqui no Brasil, já aconteceu muita coisa boa, mas ainda falta muito, né? Então, em 2019, em cada 100 mil habitantes, o que as estatísticas mostram. Na África era 11,2 nos continentes, né? Na Europa 10,5, Sudeste Asiático 10,2, Mediterrâneo Oriental 6,4. Então, todos esses índices, né, ainda altíssimos que a gente vê, né, nos continentes, em 2019, que foi a mais recente. E também as taxas diminuem no mundo. Em 2019 ainda houve essa comparação, de que no mundo todo diminuíram, mas nas Américas, nós, né, incluindo nós, América do Sul, América Central, América do Norte, aumentou o número de suicídios para 700 mil mortes. Então, entre os jovens de 15 a 29 anos, é a quarta causa de mortes de jovens, né? Países de alta renda, aí assim, no geral, os países de alta renda são homens, que 16,5 por 100 mil habitantes. E países de baixa e média renda são mais as mulheres, 7,1. A faixa etária de idosos, 70 anos ou mais, e jovens de 15 a 29 anos, são as faixas onde a faixa etária que mais acontece. Jovens de 15 a 29 e idosos de mais de 70 anos. No Brasil, em 2019, era 6,6 para cada 100 mil habitantes, 6,6. E a média entre 2010 e 2019, últimos, esses 10 anos, né, essa década, foi a média, nesses 10 anos, foi de 4,9. Agora, em 2020, aconteceram 12.895 vidas aqui no Brasil. 12.895. Se a gente pegar uma cidadezinha dessa aqui pequena, né, ainda supera o número. O primeiro lugar, São Paulo. Segundo, Minas Gerais. Terceiro, Rio Grande do Sul. Quarto, Santa Catarina. E quinto, Paraná. Pelo menos o Nordeste não está aí nessa, né? Então, e para cada pessoa que consegue se suicidar, mais de 20 tentam se matar sem sucesso, uma ou mais vezes. Vejam que quem tenta a primeira, gente, não vamos descartar a possibilidade de ajudar essa pessoa, porque ela pode tentar mais 2, 3, 4 vezes até conseguir, né? Então, é necessário que onde a gente tiver oportunidade, procurar ajudar com palavra, ajudar
orientando para ir a um psicólogo, para ir a um psiquiatra, orientando, né, da maneira que a gente puder. Então, a tentativa de suicídio é a sexta causa de incapacitação nos indivíduos entre 15 e 44 anos. Veja, é a tentativa, né? Então, essa faixa etária de 15 a 44 anos são aqueles que tentam e não conseguem, né? E esse mal, essa questão da tentativa, ele diz aqui que há uma tentativa em cada 2 segundos, né? Então, são 16 milhões de tentativas por ano. 16 bilhões de tentativas. E no grupo dos chamados sobreviventes de si mesmo, as mulheres são maioria. 80% os homens. Quando intentam se matar, eles são mais efetivos, né? O homem, ele decide assim, daquela louca, então ele vai e já se apega com uma arma, uma coisa mais rápida, né? Mais letal, vamos dizer assim. E as mulheres não, elas tentam de outras formas, mais suaves, que aí conseguem sobreviver, né? Só que esse sobreviver aí é uma pessoa que vai precisar muito de atenção e de cuidado. Valdete, aquela ponte ali que é em Gravataca, né? Vai para Recife ou volta, tem uma ponte imensa, né? A extensão dela é um bocado de quilômetro, né? E tem gente que se joga de lá. Muita gente. Aí agora colocaram umas grades nela, porque o índice era muito grande de pessoas que pulavam. Até a Loreniza lembra dela. Agora em Olinda está sendo construído um shopping novo. E o sobrinho de Beth disse, minha gente, tem um shopping, tá tão bonito, não sei o quê. Agora, quando eu subi, eu olhei assim, tem umas redes. Aí eu perguntei e ao vigilante. E ele disse que era para as pessoas não se jogarem de lá, não se suicidarem. Ele disse, eu fiquei atônito, não sabia que acontecia isso. Em prédios públicos agora, tem uma lei que está obrigando a ser colocado, né? Lá em essas Natal proteções. também, outra ponte, que eu fui agora em junho lá, e uma ponte belíssima, mas toda ela com essas grades, porque as pessoas pulando. Monitorada. Todas. Monitoradas, não é? Já é um cuidado e prevenção, né? Exato. Em pontos acontece muito. O suicídio é uma das principais causas de mortalidade em todo o mundo, 1,4%. Na frente de doenças, sim, isso aí também é bom para a gente refletir. Está à frente de doenças como HIV, malária e câncer de mama, e até de guerras e homicídios. A atenção e prevenção se tornaram ainda mais importantes no contexto da pandemia da Covid-19, que agrava fatores de risco, né? A gente sabe, a gente que viveu, né, que sobreviveu a essa situação, nós sofremos, né? Nós sofremos muito e fomos fortes para estar aqui ainda, né? A perda de emprego, estresse financeiro e isolamento social. Então, essas três situações, durante a pandemia, se agravou muito, né? Devido às pessoas não saírem de casa, ter parado tudo, os médicos sem saber o que fazer, né? Aquela confusão toda no início. E, graças a Deus, agora a gente está contando a história. Mas, ainda hoje, muitas pessoas foram vítimas, né, da Covid, que estão se tratando, que ficaram mentalmente desestabilizadas, né, precisando de tratamento, e até com síndrome de pânico, várias coisas aí. Então, são muitos caminhos que levam ao suicídio. Entre os jovens, então a gente vê nos dias de hoje a questão do jovem, né, direto nas telas, seja do celular, seja da notebook, seja dos iPad e iPod da vida. E essas crianças, esses jovens, eles ficam muitas vezes ali sem se socializar, né? Porque nós somos seres sociáveis, né? O homem não pode viver sozinho, né? Isolado. E as crianças hoje, tudo isolado dentro de um quarto, ou de uma sala, de um local, né? Só vendo isso. Então,
a vigilância dos pais para saber o que é que eles estão assistindo, o que é que estão vendo. Isso eu estou me repetindo aqui, mas veja só, entre os jovens tem uma questão aqui que me chamou a atenção muito, a proliferação da vingança pornô, divulgação de fotos íntimas na internet. Nós tivemos no Brasil aquela lei chamada Carolina Dickman, né? Que houve as fotos dela colocadas na internet e dali começou a se pensar numa lei que considerasse essas situações aí. E filmes pornô, assim, a proliferação os nudes da vida, né? Que os jovens agora, os namorados trocam fotos de nudez, essa coisa toda. Então, essa parte aí sexual também, as crianças já estão ficando adolescentes antes do tempo, né? Tudo mais. Então, é uma situação para o educador, né? Difícil. E esse tipo de coisa, assim, de decepção entre os jovens, namoradinhos, não sei o quê, pode acontecer de a vítima, né? De uma situação dessa, divulgar as fotos dela, não sei o quê, essa adolescente ficar doente, né? Mentalmente falando, sem ter confiança mais em ninguém, com muitos problemas, né? Mentais. Confundir amigos virtuais com os amigos do mundo real. Né? A tendência a se isolar, eu já falei, mas é como até Cortella estava dizendo num programa desse essa semana, Faustão, dizendo que quem tem 1000 amigos, 2000 amigos, não tem amigo. Porque a amizade é uma coisa que se conquista. Né? Amizade dá muito trabalho. Né? Amizade dá trabalho. Você simpatiza com a pessoa e começa a ver os pontos positivos que tem, negativo no outro. Né? É uma questão difícil. Então, não dá tempo você ter 1000 amigos, 2000 amigos para... Né? Tem gente que tem 2 páginas de Facebook de tanto amigo, né? Que tem. Só um acréscimozinho nessa parte aí. Hoje é chique você ter essa quantidade de pessoas no celular. Isso. Chique, Então, jovem, né? Quanto mais ibope, mais likes, não é isso? Quanto mais likes, melhor. Então, gente, o negócio é conteúdo. Agora, o conteúdo, quando a gente vai ver, é o conteúdo que tem, né? Desse tamanho. O conteúdo deles é só se maquiar, se mostrar, de cabelo assim, essa foto, né? De looks. E haja palavra estrangeira no nosso vocabulário, né? Haja inglês. Então, os casos também que levam ao suicídio, gente. Os indígenas, a falta de pertencimento do indígena. Ele sai de suas tribos, né? Para vir estudar. E aqui eles são bem recebidos. Não. Preconceito, o bullying, né? Tal, e por aí vai. Então, violência, em cima de violência, né? Eles não pertencem mais ao grupo que eles viveram até ali, né? E vêm em busca de conhecimento e tal. Então, não existe o quê? O acolhimento, né? Desse jovem na sala de aula aqui da zona urbana, né? Das cidades. Então, esse jovem também é um dos índices mais altos dos indígenas, o suicídio. Os idosos, nós que já estou na fase do sexagenário, né? A juventude passou a ser encarada como um valor, né, minha gente? Quem não for jovem não tem valor. É o que a gente... Infelizmente, acontece muito, né? De não se respeitar o idoso, não dar crédito, não ouvir, nem sequer olhar para a cara do idoso. Quanto mais da época que nós fomos criadas, nas outras gerações, que a gente tinha maior respeito, né? Tinha aquele prazer de ajudar aquele idoso, dar um lugar para ele sentar no ônibus, atravessar a rua, ser gentil. Caiu da moda ser gentil. Né? Já como se eles fossem invisíveis, né? E a gente não passa de invisível. Nós não somos visíveis para... o velho, a véia, eu quero saber desse velho, dessa véia, né? E parará. Então, essa desvalorização acontece dos idosos entrarem em depressão. Principalmente aqueles que são mais dependentes, cadeirantes, né?
aquelas pessoas que para sair de casa dependem de alguém. Não é fácil, né, minha gente, nesse tempo. Então, acontece também nessa Valdete, faixa etária. essa semana eu vi um vídeo que eu achei muito bonito. Um senhor que já idoso, né, com Alzheimer, e ele conta pro neto a mesma história todo santo dia. E o neto ri, é uma história engraçada. E o neto ri todo santo dia, como se fosse a primeira vez que ele estivesse contando. Aí a família fica olhando e diz, como ele tem essa paciência, porque toda vez que ele vai na casa do arroz, meu filho, eu quero lhe contar uma história. Aí ele conta, ele dá altas risadas, ele já sei o começo, meio e fim, todinho. Então ainda a gente Aí vê... é amor, né? a gente vê ainda... Isso aí é amor. Mas nem sempre os próprios netos respeitam os avós. Hoje está muito difícil. Muitos deles, o que é que acontece? Os que não gostam de trabalhar, os jovens, pega o cartão do idoso e tira empréstimo para ele, toma conta do cartão e ele fica precisando de remédio, de comida, deixa morrer a míngua. Infelizmente, né? Acontece muito isso. Então, a OMS, eita, quase não sai. A OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde. Mundial de Saúde, 20% das crianças e adolescentes do mundo tem alguma patologia de ordem mental e que a metade dessas começa antes dos 14 anos. Alguma desordem, né, mental, alguma coisa, e que as mães hoje estão muito preocupadas, os pais, né, com o celular, que é melhor tirar a foto da criança do que estar com ela, do que estar assistindo ao filho se apresentar na escola. Eu acho isso ridículo. Você vai para assistir, então, por que fica no celular? Fica vendo indiretamente seu filho, né, sua filha se apresentar nas festas do colégio. Isso é um dos exemplos, né? Tudo no mundo, falando com alguém, isso em todo canto, falando com alguém olhando para o celular. A tela de celular hoje tornou-se mais importante do que as pessoas. É mais fácil você falar com as pessoas através do celular do que olho no olho, né? E é preciso a gente ter esses olhos de ver, como diz o Evangelho, olhos de ouvir, olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Para ter mais atenção com nossas crianças, com nossos jovens, porque, olha, antes dos 14 anos pode acontecer algum distúrbio, né? E a gente não perceber, porque está só olhando o celular. Uso de drogas lícitas e ilícitas também, né? O álcool, a gente sabe que né? O álcool e outras drogas também são pessoas propensas a se suicidar. O risco de suicídio acontece entre os diagnosticados com alguma patologia de ordem mental, os depressivos, transtorno bipolar, alcoolistas e esquizofrênicos, né? Então, é preciso estar realmente atento ao comportamento, né, dessas crianças. De todo mundo, né? Dos adultos também, e mas assim, mais as crianças e os idosos, né? Que não tem muitas vezes quem olhe por eles. Até 1930 não havia tratamento para a depressão. Aí tinha o uso de eletrochoques, mais tarde o uso de medicamentos, como é o caso do primeiro medicamento, que é o lítio. Então, essa droga foi o primeiro dos remédios, e acho que tem derivados dele também hoje. Eu não entendo, porque essa área eu só anotei, peguei do livro, mas até 1930, tá vendo, não existia. Faz muito pouco tempo, né, que a gente tem o tratamento, a psiquiatria evoluiu, né, e também a gente deixou de levar tanto choque, né, aqueles choques elétricos. Meu Deus, deve ser horrível, né, o negócio daquele. Há bem pouco tempo. E isso é muito bem retratado, né, num filme não espírita, lógico, eu acho que alguns aqui conhecem, que é com o Rodrigo Santoro, que acho que é o Bicho de Sete Cabeças, né, o nome do filme. Eu não assisti, não. É um filme onde ele é internado num hospício e lá ele sofre horrores, como você citou, né, você ser internado e levar choque. Mas está avançando, né, a medicina. Cuidado com sites especializados em defender o suicídio, né? Também esses cuidados que a gente deve ter com nossos jovens, né? Teve aquele caso da baleia azul, né? Antigamente, que induzia as crianças a se suicidarem.
cuidado com os sites, em defender e ensinar meios para se alcançar esse objetivo. Porque também tem sites que se ensina como a pessoa se suicidar. Há uma glorificação atual da morte através de músicas, clipes, filmes, induzimento ao suicídio. Induzimento ao suicídio é crime, de acordo com o Código Penal brasileiro. O artigo 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça é uma pena de 2 a 6 anos de reclusão. Então, precisa as pessoas se conscientizarem, né? E foi também, tem uma lei que a mídia tem que ter todo um cuidado ao divulgar casos de suicídio. Principalmente se for entre uma celebridade, não sei o que, não fazer aquele alarde, aquela coisa para que se torne um heroísmo, né? Que foi um ato heróico daquela pessoa. Como também a gente não deve julgar e condenar, porque quem somos nós, né? Quem somos nós para condenar as pessoas, né? É um alerta para nós e para quem viver à nossa volta, da gente mostrar que viver é a melhor opção, né? Então, o que temos mais? O que acontece com os jovens também é decepção na vida amorosa, né? A história de dizer que alguém se matou por amor, porque estava apaixonado por alguém. Isso acontece muito. Na minha época, eu tenho uma amiga que ela tomou Baygon, na época que apareceu Baygon, e, né, porque acabou o namoro. Acabou o namoro e ela era muito apaixonada. Então, essa moda ainda existe hoje, dos adolescentes se apaixonarem, né? E aquele filme, Romeu e Julieta, é antigo, mas assim, não instigou tanto as pessoas a praticarem, né? Era uma coisa romântica, morrer de amor. Gente, quem ama não mata, né? Quem se ama e quem ama o outro não se mata, nem mata ninguém. Até porque a morte não existe, né? Nós somos imortais, espíritos imortais. E não adianta. Agora, teve uma série na Netflix que foi até colocado, não sei se vocês tiveram conhecimento. Eu conheci porque meu neto leu o livro Os 13 Porquês. Vocês já viram? Eu ouvi falar. Os 13 Porquês. A protagonista da série, ela deixa gravado vários sofrimentos, tortura que ela passou em 13 fitas. Vários sofrimentos que ela passa e é colocado, e a série é colocada, são colocadas imagens muito, como é que se diz? Fortes, né? Imagens fortes. E aí foi pedido, a justiça deu em cima da Netflix para ela colocar, aí foi que ela colocou depois. Até eu procurei saber do meu neto se ele tinha assistido, porque eu vi o livro que ele comprou e eu dei uma olhada, eu acho que eu não tenho coragem de ler não. Aí ele assistiu e ele disse que foi colocado, dizendo os cuidados, que tinha cenas fortes, a partir da idade tal, que não era para assistir, mas isso já foi colocado depois que o filme que já tinha saído, né? Por conta justamente dessa lei, né? O artigo 122, de induzir ou instigar alguém a suicidar-se, né? E essa protagonista, são muitos casos, até estupro, não sei o quê. Aí como se esse sofrimento todinho, essa pessoa achasse que, né, o melhor era morrer, né? Deixa eu ver aqui que eu tenho. Sim, gente. Aí, essa parte aqui. Nós vamos falar ainda sobre a incapacitação das pessoas que tentam o suicídio. Nessa faixa de 15 a 44 anos, né? Para cada caso de suicídio consumado, entre 5 e 6 pessoas próximas ao falecido experimentam consequências emocionais, sociais e econômicas, pois lidam com a dor da perda, a sensação de culpa ou impotência diante do ocorrido,
carregam o estigma que os persegue. Porque para toda a vida as pessoas vão dizer, o irmão daquele ou o parente daquele suicidou-se. Né? As famílias. Antigamente existia um preconceito também. Aquela família que alguém tivesse suicidado, se um irmão, né, começasse a namorar com uma pessoa de uma família que não tivesse suicídio na família, aquela família não queria o casamento. Né? Não era, vamos dizer, marginalizado. Aquela família que tivesse alguém acontecido de ter praticado suicídio, ela ficava à margem da sociedade, né? Nesse sentido, de que ninguém queria se unir. As famílias não queriam se unir a nenhum componente daquela outra família. Então é um preconceito também, né? São 5 milhões de pessoas por ano que precisam reconstruir suas vidas após o autoextermínio de um familiar. E é verdade, porque é uma coisa que muitas vezes o jovem não pensa, né? Vamos dizer, o que acha que deve morrer por amor, pelo namorado, não sei o quê, não está preocupado que as pessoas de casa são as pessoas que lhe amam verdadeiramente, né? E que elas vão sentir muita falta deles, vão sofrer bastante, né? Vão sofrer muito. E é também importante a gente falar isso, conversar abertamente com nossos jovens. Nós fizemos um trabalho antes da pandemia, fomos a Águas Belas. Até Iaci fez a palestra e depois eu falei sobre isso com os jovens, no colégio nós fomos. É muito importante, Cláudio, também depois a gente tentar ampliar, né? De ir falar com os jovens, porque tinha acontecido nesse colégio a morte de uma menina de 13 anos. A mãe dessa menina estava lá, até a Beto foi também, né, levar a gente. E depois eu conversei com eles a respeito desse sentimento, desse sofrimento da família. Porque a família se sente abandonada, gente. A pessoa, quando parte assim, a gente se sente abandonada. Por que ele nos abandonou? Né? Que culpa tive eu? O que foi que eu fiz para essa pessoa deixar, não querer mais meu convívio, né? Não querer mais ficar aqui comigo? Claro que tem a situação do suicídio, tanto direto como indireto, como tem também suicídio de pessoas que praticam o suicídio conscientes do que vão fazer, planejam, né? E fazem. Mas tem os doentes mentais. Então, os doentes mentais, eles não estão com sua própria consciência, né? No caso do esquizofrênico e de todos os outros. Então, a pena deles é aliviada, né? Mas no mundo espiritual também. Mas quando a pessoa, né, por orgulho, às vezes um dono de casa, uma coisa, está numa situação de finanças difícil, né? E tal, e resolve fugir, né? Porque não vai aguentar, não vai suportar ser sustentado pela mulher, ou por isso, por aquilo, né? Por orgulho, faz isso, né? Então, são muitos e muitos exemplos, né? E a gente precisa falar também do sentimento da família em relação a essa situação. Sim. A incapacitação é que eu digo, as pessoas tentam também e não conseguem. Então, muitas vezes ficam paraplégicos, vamos dizer, porque tentou dar um tiro, não sei, por onde saiu, por onde entrou, não sei o quê. Aí, essa pessoa vai ficar inutilizada, né? Então, ela vai ficar, como é que diz, no INSS. É uma pessoa que vai ficar no benefício, se tiver o INSS, né? Vai ficar sem condições de trabalhar. Não é isso? É a chamada invalidez, não é isso? Então vai ficar inválida, vai ficar com alguma sequela, dependendo do tipo de morte que ele tentou, e vai ficar o resto da sua vida, né, inutilizado. Então tem que se pensar nisso, tá? Por não ter atingido o seu objetivo, prejudicou sua saúde. E um remorso por estar dando trabalho, vamos dizer assim. Remorso, vai sofrer a dependência, vai sofrer, né? Muito. Então, o que é a suicidologia, né? O que é a suicidologia, essa ciência, ela faz? Ela vai procurar saber como foi a infância dessa pessoa que se matou.
ela teria crescido num ambiente de amor, carinho, afeto, atenção. Vai procurar saber se ela sofreu algum déficit de atenção, alguma dificuldade, né, de atenção. Se teve maus tratos, se isolou-se da família, se essa pessoa se isolou da família antes de acontecer isso, como se relacionava com os amigos, se tinha amigos, se tinha alguém que ela tinha mais próximo, que confiasse seus problemas, que conversasse, né? Se sentia valorizada, integrada, onde ela convivia, no ambiente de trabalho, na escola. Havia sensação de pertencimento dessa pessoa, ou ela era uma pessoa solta, né? Não se sentia solta, né? Ou não tinha realmente quem cuidasse. Possuía alguma crença em uma força superior, independente de religião, se acreditava em Deus, se acreditava na vida futura, se tinha alguma crença em alguma coisa. Acreditava na providência divina. Todas as religiões, isso não quer dizer, né, e ao mesmo tempo quer dizer muita coisa, porque todas as religiões pregam uma vida futura, além dessa, né? E todas elas contribuem para inibir o risco de suicídio, porque em nenhuma religião é falado que você tem que se matar para ser feliz, né? Então, a última campanha da OMS que eu vi na internet se chama Live Life, Viver a Vida. Essa campanha de prevenção, ela tem 4 estratégias. A primeira, limitar o acesso aos métodos de suicídio, pesticidas e armas de fogo. Porque os agricultores, no Mato Grosso do Sul, o índice é muito alto aqui no Brasil, no setor agrícola, porque eles têm acesso a pesticidas. As pesticidas para usar nas plantações, e aí eles usam muito para se matar. Então, eles identificaram isso aí, e aí as pesticidas e armas de fogo em militares, de uma maneira geral, né? Pessoas que têm a arma em casa, está mais fácil de acontecer isso, né? Educar a mídia sobre a cobertura responsável do suicídio. O que é isso? Como eu falei no início, tem as cláusulas de como, nesse livro traz todos os itens que a mídia deve se comportar para falar desse assunto, né? Identificação precoce, avaliação, gestão e acompanhamento de qualquer pessoa afetada por pensamentos e comportamentos suicidas. Então, essa identificação precoce, essa avaliação, essa gestão é muito importante. Isso daqui, a gente hoje já melhorou, já existem os CAPs, né? Se bem que tiraram os hospitais, né? Os hospitais que não tem mais a questão da internação. Em muitos lugares, eu não sei se foi no Brasil todo, aqui a gente não tem mais, né, a Providência. Tem só a Clínica do Sol. Mas aí o poder público fez esses CAPs, né, de atendimento para as pessoas que têm algum problema mental. Tem terapia ocupacional lá, tem psicólogos, né, psiquiatras, uma série para o tratamento das doenças mentais, mas ainda o número é pequeno em relação ao que se precisa. Tem também as UPAs, né? Mas as UPAs também, nem todas têm pessoas qualificadas para esse tipo de tratamento, para atender esses tipos de doenças, né? Do doente mental. Precisa ainda muito preparo, vamos dizer assim, muitos cursos, capacitações, né? Profissionalização dessas pessoas. É só abrindo um parênteses, eu fui do NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, e essa campanha antimanicomial fez com que a batata quente fosse transferida para os familiares. Aqui tem um colega que sabe que tem um colega da Fundação Nacional, onde a família não tem condições
muitas vezes o Ministério Público e a vara de menores também são omissos. Isso aí eu vi casos como Casalice, coisas assim, tristes mesmo, e de crianças sendo abusadas sexualmente pelos seus pais. E a falta de manicômio, porque quem tem condições ainda vai com a Clínica do Sol. E o CAPS, hoje com a banalização do nível superior nesse país, o que se viu é a baixa qualidade de profissionais e baixos salários. Salário na antiga gestão de R$1.000, salários de R$1.000, e uma coisa tão importante como o núcleo de apoio à saúde da família, na gestão atual, foi diminuído e isso prejudicou mais ainda. Então eles pegam, a família fica desesperada, se procura promotoria, se procura tudo, não tem um manicômio, volta para a família e a família não é capacitada para estar tentando reintegrar esse indivíduo à sociedade. E muitas vezes, realmente, eles precisam, como tínhamos antes, do Hospital da Providência. Isso aí Porque existem casos e casos. Casos que deveriam ir para o CAPS e ter um hospital, tá? Na época de crise, né, desses doentes, porque o surto, quando vem, coitado dos familiares, né? A gente vê assim, casos assim, recentes, como a morte de Zé Fernandes, seu Zé Aguiar, que foi um paciente do CAPS que saiu para matar qualquer um. Absurdo, né? É uma pena. Então, falta muito, né, minha gente? E essas notificações também, esses dados apurados, ainda não dizem da realidade. Porque, na realidade, muitos hospitais, principalmente o hospital público, quando vai dar certidão de óbito, nem sempre bota que aquele caso foi suicídio. Às vezes a família dependendo do caso também, a família não vai receber seguro de vida. Já tem casos disso, que se for suicídio não recebe seguro de vida, não recebe a ajuda para o funeral. Então, é um preconceito, né? É uma coisa ainda que precisa melhorar muito. Minha gente, o tempo é chegado e não deu tempo eu dizer o que só o restinho aqui da... Então, uma entrevista de um psiquiatra aqui, da OMS, que pergunta assim, o que leva uma pessoa a cometer suicídio? Ele diz, principalmente a dor de viver. Ela não suporta a angústia de viver com essa dor. No fundo, as pessoas não querem se matar, elas querem evitar a dor. Não suportar viver com sofrimento e dor. Então, a gente precisa ter essa consciência ao atender uma pessoa, né, que chega, principalmente nós, na Casa Espírita, né, quando ela chega aqui, para a gente acolher da melhor forma possível. O suicídio é hereditário, porque às vezes a gente tem essa dúvida, né? Se é hereditário, ele diz, não, é um evento considerado pela saúde pública e pela OMS como causa externa, assim como os homicídios e os acidentes de trânsito. Ele não é um transtorno mental. Então, o suicídio não é transtorno mental. Agora, o comportamento suicida é um transtorno mental. A depressão é um transtorno psiquiátrico e tem um marcador genético. A depressão a ocorrência de suicídio varia de acordo com a classe social ou faixa de renda? Não. O suicídio é extremamente humano e democrático. Ele pode atingir qualquer um. Não há diferença entre ricos e pobres, mas crises econômicas e sociais podem desencadear tentativas. Né? E aqui eu só vou dizer a vocês como é que o Espiritismo ajuda, né? Rapidamente, porque não dá mais para a gente ver esse capítulo que eu acho um dos mais belos do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Cristo Consolador, né? O Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo. Que nós não julgamos ninguém, a doutrina espírita acata, recebe todas as pessoas que aqui chegam e não pergunta de que religião é, de nada.
né, o amor e a caridade que a gente deve exercer, né, na nossa casa espírita e fora dela, né, da maneira que a gente possa ajudar cada um. E o espírito é imortal, dizer que as pessoas que já pensaram alguma vez, e se a gente conhece alguém, mostrar essa realidade, esse esclarecimento que o espiritismo dá. A doutrina espírita mostra a gente que o espírito é eterno e que a justiça de Deus, através das reencarnações, nos propicia, nos proporciona, né, essa evolução que nós precisamos tanto. E que aquele suicida de ontem, ele vai, no mundo espiritual, vai chegar o dia que ele vai se arrepender, vai chegar o dia que os espíritos vão ajudá-lo e ele vai se preparar para uma nova reencarnação. Isso é o consolo que nós temos. Por isso que o Consolador prometido, né, por Jesus. E quando ele diz: vinde a mim todos os que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz todos. Então nós vimos aqui falar de angústia, de dor, né? Que as pessoas sentem, nós somos humanos, nós sentimos angústias, sentimos tristeza, luto, né? Diante das perdas dos nossos entes queridos, mas que nós, com a fé em Deus, a esperança na vida futura, é que faz com que a gente se levante e dê a volta por cima e continue, não é? Porque se nós estamos aqui ainda, é porque nós temos uma missão a cumprir, nós temos tarefas a realizar. E com a fé em Deus, a ajuda dos guias espirituais, é que nós vamos conseguir. Então, que Jesus nos abençoe, nos envolva a todos, nos dê a sua paz e vamos divulgar, vamos ajudar, né? Sempre que for necessário. Jesus nos abençoe. Aquela história, né, pessoal? A grande mensagem do Espiritismo, como Valdete colocou, a sobrevivência. Não desperdiçar uma existência. Nós não temos ideia, por mais que a gente leia. Toda a literatura espírita, né, Valdete? A gente lê muito. Como é a preparação de uma nova existência. Eu já escutei pessoas dizerem assim: eu nasci na família errada, no lugar errado, na cidade errada, no país errado. Você não nasceu no lugar errado. Não há erros na reencarnação. Você nasceu num lugar que era necessário a sua evolução. Na família que você precisa. No ambiente de trabalho que você precisa. Nós não estamos aqui para sofrer, mas para evoluir. Então nós agradecemos a Valdete, como ela mesma disse, né? Tem uma história sobre o assunto. Então, quando eu falo sobre o suicídio, eu estou falando porque eu estudei. E Valdete fala porque conhece perfeitamente o assunto. Por isso que digo a você, você foi o primeiro nome que surgiu na minha cabeça para fazer a abertura desse mês, onde nós procuramos levar, como disse, né, ninguém aqui é especialista, mas trazer uma mensagem de alerta, divulguem. O Espiritismo traz essa mensagem sublime. Uma coisa linda que eu vi, antes da pandemia, que teve a prefeitura da cidade, né, que fez um seminário, foi quando eu vi um sacerdote, e eu gostei muito quando ele disse, no finalzinho, ele disse assim: o que nós devemos fazer pelo suicida? Porque para quem não sabe, há muitos séculos, suicídio não podia nem ser sepultado, né, no cemitério. E ele disse assim: oremos pelo suicida, que é o melhor remédio que nós podemos dar. Semana que vem, que é 8 de setembro, nós teremos nosso irmão Fábio Moraes, presidente do Centro Espírita Paulo de Tarso, que vem fazendo várias palestras já, participando de alguns seminários, tratando da temática do suicídio. E só lembrando, pessoal, que entre 17 a 24 deste mês, né, nós teremos a 54ª Semana Espírita de Garanhuns com o tema Religião e Religiosidade. Excepcionalmente, a Semana Espírita começa de 8 horas. Então, aqui na nossa casa também, no nosso dia, que será na quinta-feira, dia 22, começaremos de 8 horas a palestra. Abertura, já é isso que eu vou falar. Dia 17 é a abertura lá, né, na sede espírita Chico Xavier,
com Valdeir Ventura, que é de Caruaru. Né? No dia 18, domingo, nós teremos a sequência. Aí, tá, eu não vou ler tudo, viu, gente? Está lá o cartaz no quadro de aviso. E o encerramento será no Bezerra de Menezes, com André Luiz, da cidade do Recife. Para não ficar lendo aqui, ficar tão cansativo, vocês vejam ali, está no quadro de aviso. Alguém faltou pegar a mensagem? Que fale agora ou espere a próxima reunião. Ninguém? Pronto. Você é o 30. Não é o 30. Se sair o seu número, eu não sei que é apenas CPI. Mas alguém não, né? Queria que Roberto se dê mais do que muitas Deixa vezes. eu olhar onde é que está o 30. Você soma, eu quero ver quanto. Você segue olhando aí. 14. Quase. Vazio. Quase 16. O livro Grãos de Mostarda, de Spencer Júnior, uma abordagem psicológica do Evangelho. Parabéns. Obrigado. Vou levar a mensagem. Vamos fazer a nossa... Pedro, você faz a prece final, por favor, e depois vamos pedir a todos que se mantenham em silêncio, em prece, para o trabalho do passe que nós vamos desenvolver após. Fechando os nossos olhos, levemos nosso pensamento para o alto. Deus Pai Eterno, te agradecemos por mais esta oportunidade de podermos estarmos reunidos à luz do Teu Evangelho e podemos aprender, podemos enriquecer os nossos espíritos. Te pedimos, Senhor, por cada um dos que aqui está, encarnado e desencarnado. Te pedimos, Senhor, por todos aqueles que nesse momento passam alguma dificuldade, estão sofrendo, que desencarnaram vitimadas do suicídio, que possam ser assistidos pelos teus mensageiros, que possam ser ajudados. Te pedimos, Senhor, que ilumine a cada um de nós, que nos ajude em nossa passagem e fortaleça os nossos mentores, que eles possam estar sempre ao nosso lado. E possamos cada vez mais buscarmos a nossa melhora como espíritos endividados que ainda somos. Pedimos, Senhor, que nos ajude, que nos fortaleça, que ajude a todos que nesse momento possam estar abandonados, possam estar entregues aos vícios, possam estar encarcerados ou doentes. Que tua mão possa sempre nos fortalecer e nos erguer nos momentos de dificuldade. Que tua paz, tua luz permaneça junto conosco hoje e sempre.